Um feliz sábado para todos. A você que está nos acompanhando de sua casa também, um feliz sábado. E nesse momento nós vamos invocar o nome daquele que é santo. Santo, santo, o nome do nosso Senhor. Eu quero convidá-lo a ficar em pé, aqueles que puderem, para nós invocarmos o nome do nosso Deus. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Quem souber em vozes pode cantar. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. De coração, louve ao Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Maranata. Amém. Que alegria podermos estar juntos nesta manhã. Você que saiu do seu lar, você que já participou dos momentos da escola sabatina, e agora nos encontramos juntos aqui com o único objetivo de prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Existe um grupo também especial que está ali nas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco neste momento de adoração. E você que nos visita, eu sei que a nossa igreja, na nossa comunidade, recebemos muitas pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindos. Aqui é a sua casa e que você possa sentir a presença de Deus. Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece especial ao nosso Deus. Eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome. E nesta manhã, reconhecendo que o Senhor é grandioso e tem feito maravilhas em nossas vidas, como uma parte do teu povo, entre família e amigos, nós aqui nos colocamos diante da tua presença para prestar um culto de adoração a ti. Por isso pedimos que o seu Espírito Santo se mova neste lugar,
que entre e fale no nosso coração e na nossa mente, e que nada venha desviar a nossa atenção da Tua palavra e daquilo que o Senhor deseja nos ensinar neste dia. Pai querido, abençoe as famílias desta igreja, abençoe a liderança, a pastoral desta igreja, e que todos juntos possamos ter um único objetivo, de nos prepararmos para o grande encontro contigo. É isto que nós pedimos, no doce nome de Jesus, nesta manhã. Amém. Podemos nos assentar. Bom dia, crianças. Vem pra cá. Pode vir pelas escadas sem correr. Pode sentar, que aí todo mundo consegue ver a Pro. Bom dia, crianças. Ih, acho que vocês estão com fome, hein? Bom dia! Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sempre que eu venho aqui, eu gosto que vocês participem, então vou começar com uma pergunta. Deixa eu ver para quem eu vou fazer. Dani. Ai, não combinamos. Me diz por que você faz parte da igreja adventista. Por que você é adventista do sétimo dia? Porque sim. Boa! Vou perguntar... Gabriel, será que eu consigo chegar aí? Por que você faz parte da igreja adventista? Eu gosto do Senhor. Que eu gosto do Senhor. Muito bem, vou fazer... mais um, deixa eu ver. José, por que você faz parte da igreja adventista? Vem você para cá, que acho que vai ser mais fácil. Não sei. Não sabe? Então tá, vou te contar a minha história. Ó, eu nasci na igreja adventista. Meu pai era adventista, ele também nasceu na igreja adventista. Minha mãe não, minha mãe veio depois de adulta. Mas eu nasci. E vou te contar uma coisa. Quando eu era criança... Oi. Sabe o que eu mais gostava de fazer parte da igreja adventista? Do dia especial. Qual é o dia especial? Depois a Pro deixa. Qual que é o dia especial? O sábado. Eu amava ir aos sábados à igreja. Na minha casa, começava assim. Sábado de manhã, a gente acordava com uma música. Meu pai colocava uma música bem gostosa. A gente conseguia ouvir pela casa inteira. E aí tinha um café da manhã especial. Sabe o que era? Ovo cozido, bem molinho assim, ó. Que a gente comia na casca. Colocava um salzinho e comia na casca. É muito gostoso. E aí chegava na igreja, a escola sabatina era muito legal. Assistir o culto, eu, igual vocês, eu levava uma coisa para eu desenhar. Ou eu tinha que prestar atenção no culto e escrever algumas palavras que meus pais falavam, que eu tinha que ir anotando. O almoço de sábado. Tinha um suco especial ao sábado. Sabe do que era? Laranja com mamão. Tang, anos 90. Era assim, ó, era um suco famoso. Suco de laranja com mamão. Mas acontece uma coisa. Quando eu era criança, eu ia à igreja, sabe por quê? Tem como desligar o telão para mim aqui, por favor, se for rápido? Quando eu ia à igreja, quando era criança, eu ia porque os meus pais me levavam.
Mas eu fui crescendo. E aí, obrigada, eu comecei, eu mesma, a ler a Bíblia, a estudar lição. E sabe o que eu fui aprendendo? E sabe o que foi acontecendo? Eu comecei a aprender mais sobre Jesus. E eu comecei a ser adventista porque eu queria, porque eu gostava, porque eu lia na Bíblia e tudo que estava ali, eu ouvia na minha igreja. E aí, eu aprendi a gostar de Jesus, eu aprendi a gostar de Deus porque eu comecei a conhecê-lo melhor. Quando eu era criança, eu ia na igreja por quê? Porque meus pais me levavam. Você vem na igreja sozinho? Não, alguém te traz. Mas aí depois mudou. É tipo assim, ó. Quando você começa a aprender a andar, você consegue andar sozinho? Não. Como que você anda? Com os pais segurando. E depois, quando você vai crescendo? Você começa a andar sozinho com as suas próprias pernas. E vai evoluindo e vai crescendo. E com Deus é assim também. A gente aprende com os nossos pais. É verdade. A gente aprende com os nossos pais, que é muito importante. E depois a gente vai tendo nosso relacionamento com Jesus. E a gente vai vendo que a gente está no lugar certo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Atenção aqui, ó. Uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Pensar. Nem é para responder. Por quê? Por que que você é adventista? Por que que você vem na igreja adventista? Você vem porque o seu pai e a sua mãe estão te trazendo? Ou você já vem porque você já conhece, ama a Deus, lê a Bíblia e já vê tudo que tem ali, ó. Que essa igreja fala tudo que tem ali na Bíblia. É para pensar, não é para responder. Vamos orar? Então faz comigo. Posição de oração, que a Melissa vai orar para a gente. Querido Deus, nos ajude a aprender mais sobre o Senhor, que a gente aprenda na tua casa, fique reverente. E que a gente aprenda sobre a igreja, em nome de Jesus, amém. Como é bom vermos as nossas crianças sendo abençoadas no culto divino. Nossa gratidão a esse ministério tão bonito que as nossas professoras do Ministério da Criança desenvolvem há tanto tempo, há tantos anos. Obrigado a vocês também, os nossos queridos pais, que não medem esforços para chegarem no horário da escola sabatina. E a igreja cresce, a missão não para. Quem sabe daqui a um tempo nós vamos ter a necessidade de termos 3 cultos. Você sabe que existem algumas comunidades por aí que tem 5, 6 cultos. Sabia disso? Ainda não aconteceu na igreja adventista, mas poderá acontecer se houver um aumento de membros da nossa igreja, que cada vez aumenta mais para a honra e glória de Deus. Nós queremos, nesses momentos da comunicação pastoral, agradecer de uma maneira sincera ao trabalho feito pelo Ministério Hope, que se chama Ministério Carcerário. Temos uma linda notícia, que daqui a alguns dias, através desse trabalho aqui, da unidade da igreja do NASP Campus Hortolândia, teremos 2 batismos. 2 batismos. Essa equipe ela é muito séria. Ela não trabalha apenas com alvos elevadíssimos de batismo. Não, é tudo pé no chão. Faz o trabalho, faz o estudo, tira as dúvidas. E aí no tempo certo tem o momento do batismo com essas 2 pessoas. Nós temos uma equipe maravilhosa. Você vê ali a sala desta equipe, onde está sendo liderado pelo nosso departamento de evangelismo, na pessoa do pastor Félix Noronha. Nossa gratidão também. Se você quiser participar desse ministério, você pode ajudar com doações específicas para esse ministério, porque cada mês
pelo menos 1000 cartas nós enviamos. E nós temos um custo que está aumentando cada vez mais. Portanto, se você quiser colaborar, se sentir bem, à vontade, canalize a sua oferta ali no seu pacto para esse ministério maravilhoso, o Ministério Hope. Quero também agradecer o Ministério Jovem, com vários outros ministérios da igreja, o Ancionato, a direção da Escola Sabatina, para juntos celebrarmos este ano mais uma edição do Mutirão de Natal. Vocês sabem que este ano nós estamos começando com antecedência. Estamos começando hoje, oficialmente, no dia 26 de outubro. E vamos até dezembro, com as doações dos alimentos, através da Escola Sabatina, através dos jovens, através do Ancionato, através da liderança. E tenho mais uma notícia. Nós temos uma parceria com o colégio e uma parceria com o IATEC. Quinta-feira agora estive com o IATEC e através da direção geral com o nosso diretor, o Regis, e também a equipe de marketing e de eventos, a Bruna, nós também estamos envolvidos com uma equipe que está trabalhando diariamente para que nós tenhamos um resultado maravilhoso neste ano, em 2024, como aconteceu em 2023, como também aconteceu em 2022. Só lembrando que nós queremos desenvolver um culto especial no sábado pela manhã. Nós queremos trazer as crianças de 2 núcleos para cantarem aqui no sábado de manhã. E aí depois darmos um presente que é a nossa cesta. Vamos voltar a desenvolver aquele projeto dos tênis. Estamos em contato com algumas empresas como a Alpargatas para amenizar o preço, para a gente conseguir apoiar esse ministério tão lindo e tão maravilhoso, junto com a assistência social adventista. Eu tenho aqui em minhas mãos, quero até pedir aos nossos diáconos, quantos já receberam esse folder aqui? Não receberam? Então vocês vão receber. Esse folder é uma pesquisa do Ministério de Publicações, o Ministério da Literatura da nossa igreja e também da nossa associação e também da nossa União Central Brasileira. Eu quero saber um pouquinho mais como você pensa sobre esse ministério. Qual é o valor que esse ministério tem? Hoje nós teremos um grande convidado, o pastor Marco Aurélio, que é o nosso líder há muito tempo da União Central Brasileira. Ele trabalhou, ele é raiz, desculpe usar essa expressão, né? Ele é raiz. Ele começou o seu trabalho como comportor efetivo ali na região de São José dos Campos. Depois, motivado por esse trabalho, por esse chamado, ele veio e fez teologia. E logo em seguida, totalmente envolvido, totalmente comprometido, ele foi para a Associação Paulista Sul, que fica ali perto do NASP, Campo São Paulo. Fez um lindo trabalho, veio para o centro de São Paulo, na Associação Paulistana, e agora desenvolve há um bom tempo e com esmero e dedicação o Departamento de Publicações da nossa querida União Central Brasileira, que são 8 campos, são 8 associações no estado de São Paulo. Ao você responder esse questionário, você estará auxiliando, abençoando esse ministério, para a honra e glória de Deus. E desde já, pastor Marco Aurélio, pastor Emerson, que é o nosso líder da Associação Paulista Sudoeste, pastor Gabriel, que é o assistente da APO, que estão aí representando esse grande ministério, nós possamos ser abençoados com esse tema. Eu fiquei curioso, não é, com o tema, por que sou adventista do 7º dia? Você já parou para pensar na sua vida, na sua família, na sua existência? Daqui a pouco, não perca, com o pastor Marco Aurélio. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Um feliz sábado, irmãos. Bom dia. Esse fim de semana que passou, eu estava num encontro de líderes de mordomia e de tesoureiros da nossa região Sorocaba, da APSO. E de sábado para domingo, às 2h30 da manhã, nós acordamos para uma vigília. É verdade que muitos de nós, e inclusive eu, a gente ora de madrugada,
várias vezes. Mas assim, num movimento tão impressionante, com por volta de 450 líderes, foi a primeira vez que eu participei. E foi uma bênção. E tivemos ali palestras, testemunhos, louvores e o mais importante, momentos de oração. Momentos de oração individual ali no centro de treinamento, tem os bosques, tem as árvores. Oramos 3:30 da manhã, 4 horas, 4:30, 5 horas. Mas acho que foi a última vez antes da Santa Ceia, acho que era umas 5 da manhã, eu realmente senti o poder do Espírito Santo entrando no meu coração. Eu senti o perdão de Deus, não somente o sentimento, né, o entendimento. Algumas lágrimas me vieram ali ao rosto onde eu estava, sabendo que ao redor estávamos em várias pessoas fazendo aquela adoração e aquele clamor a Deus. Eu trago para vocês aqui 2 leituras. Salmo 41:1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. E também no Salmo 51:17, então foi Salmo 41 e agora o Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que nós aprendemos naquele encontro nesse fim de semana que passou, principalmente é que ao ofertarmos, ao devolvermos nosso dízimo, Deus se agrada quando colocamos o nosso coração, a nossa vida nessa oferta. O palestrante, pastor que estava lá conosco, pastor Valdecir Lima, usou uma frase assim: de nada adianta a gente ofertar aqui nas salvas da igreja, se nós não estamos indo junto. Porque é muito fácil a gente pegar um dinheiro, maior ou menor valor, ofertar, mas Deus quer o seu coração, o meu coração. Martinho Lutero, para a gente terminar aqui, disse assim: tudo que eu tentei guardar fortemente, eu perdi. Porém, tudo que entreguei às mãos do Senhor, eu ainda possuo, porque é Ele o maior guardador, o que preserva tudo na nossa vida. Então vamos juntos agora participar com os nossos diáconos desse momento de adoração ao nosso Deus através dos dízimos e das ofertas.
Após ouvir essa linda melodia, Beautiful Savior, maravilhoso Salvador, oremos. Amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos em Tua casa para Te adorar, através das nossas vidas, através das ofertas, dos dízimos, das nossas vozes, de todos os dons e talentos que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, estas oferendas sejam direcionadas, guiadas pelo Teu Santo Espírito, para lugares, para pessoas que clamam por salvação, que clamam por conhecer uma saída nesse mundo de pecado. E, Senhor, obrigado pela oportunidade de participarmos como Teus servos, Teus instrumentos, nessa missão tão grandiosa de levar o amor para todo mundo, levar a salvação para todo mundo. Abençoa aqui a nossa igreja e tudo que for feito aqui, Senhor, seja feito para honrar o Teu nome. Esteja com cada adorador, cada família, os nossos líderes, também o pastor que partilhará a palavra. Em nome de Jesus, amém. Quantos já deixaram o almoço prontinho desde ontem em casa aí? Já estou me convidando, hein? Tem uma coisa interessante quando a gente prepara a comidinha. Quem não fez vai ter que fazer em algum momento, né? Ou já está programado para comer na casa do que fez aí, né? Então já combinem, viu? Tem um ingrediente que ele é indispensável. Você pode pôr ali a páprica defumada, você pode pôr o tempero baiano, o Edu Guedes. Você vai pondo ali, mas se não tiver e no ponto, a comida não fica boa. Se for muito, não vai. Se for pouco, a gente fica, está faltando alguma coisa, né? E nós somos assim. Jesus disse que nós somos sal da terra. Então a gente tem que salgar não, a gente tem que dar sabor na vida das pessoas. Então vamos louvar o nome do Senhor com essa música que declara que eu sou o sal da terra e tenho que deixar um sabor bem gostosinho, no ponto, na vida das pessoas. Vamos ficar em pé e vamos louvar? Aqueles que puderem. Você de casa também, cante com a gente, viu? Preparando a comidinha aí, ó. Aproveita, sal no ponto. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Eu queria ouvir as vozes femininas. A vida me deu, exemplo que ele nos deixou. Demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Vozes masculinas. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar. Revela a grandeza do serviço e aponta para o céu. Todos juntos. Vós sois o sal
Feliz sábado. Que bom nós temos o sábado. Que presente especial para nós, para descansar, para estarmos juntos, atendendo a um convite de Deus para nós, de nos reunirmos em sua casa, os seus filhos. Eu queria essa manhã ler um texto com vocês de João, da Nova Versão Transformadora, no capítulo 15, a partir do versículo 12. Eu queria que nós relembrássemos essa mensagem juntos. Esse é o meu mandamento: que você ame as pessoas como eu amo você. Não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. E vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu estou ordenando. Eu não chamo vocês de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus servos. Agora vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Você não me escolheu. Você não me escolheu. Eu escolhi você. Eu chamei você para que você possa ir. Para que possa ir e possa produzir frutos. E frutos que permaneçam. Para que o Pai lhes dê tudo o que você pedir em meu nome. Confiando nessa promessa, eu queria que você viesse aqui à frente e pudesse colocar nas mãos desse amigo que você deseja, para que ele possa atender, para que Deus, o seu Pai, possa atender através do seu Filho Jesus. De joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, Pai bendito, nós te agradecemos porque já está aqui no meio de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas, porque podemos confiar nelas. Te agradecemos, Senhor, porque nos considera amigo e porque nos trata como filhos. Nós queremos, nesse instante, colocar essa igreja nas tuas mãos. Há pessoas aqui, Deus, que estão vivendo dilemas que talvez seja desconhecido para a maioria, mas o Senhor sabe qual é esse dilema e queremos colocar isso nas tuas mãos. Te pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Que o Senhor possa agir, Deus, de forma intensa, e que essa família, Senhor, possa buscá-lo com todo o coração, para que possam receber o que o Senhor tem para dar. Sabemos que está ansioso e desejoso em nos abençoar, que possamos confiar em Ti, Deus, entregar-nos totalmente em Tuas mãos, genuinamente, sem reservas, que possamos estar dispostos a renunciar o nosso eu, e permitir que o Senhor viva em nós e que a nossa devoção aconteça a despeito das dificuldades. Colocamos tudo em Tuas mãos, te pedimos que abra o nosso coração para ouvir Tua voz e que a Tua mensagem provoque mudança e transformação definitiva em nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Cristo Jesus, o nosso amorável Salvador. Amém, Senhor.
teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir, e aos outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor, somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Fala, Senhor, ao coração. Teu livro de amor nós vamos abrir, que o teu poder nos dê compreensão. Vem, Deus de amor, nos instruir. Muito bem, eu quero estender o meu cordial feliz sábado a todos e dizer que estou muito feliz por estar aqui. Eu fui aluno desse colégio, não sei se devo falar quando foi, mas vou tomar coragem aqui e vou falar. Em 1979, faz um bom tempo, né? Então vir pregar aqui para mim é um privilégio, tenho um carinho muito especial por esse colégio. Então aqui me orientando para dizer que vocês têm que preencher, mas preenche depois do sermão, eu quero que você preste atenção no sermão, tá bom? Então vir aqui é um privilégio. Quero agradecer o meu querido amigo Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tivemos o privilégio de trabalhar muitos anos juntos na União Central Brasileira.
Pastor Ronaldo é um pastor experiente, é um pastor querido. E aqui eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Mas é um pastor bonito também, né, Pastor Ronaldo? Ele é um pastor bonito. Então, obrigado, Pastor Ronaldo. Ele foi tão querido comigo que ele disse o seguinte: Marco Aurélio, agora você pode falar o quanto você quiser. Porque o primeiro culto tem a questão da escola sabatina, né? Agora não tem escola sabatina. Eu falei, pastor, pior que agora eu estou com fome. Então, eu posso até querer falar muito, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas, gente, é um privilégio estar aqui. Sou diretor de publicações. Ali estão 2 pastores que estão me ajudando a vir aqui promover esse projeto que nasceu na mente e no coração de Deus. A Comportagem é um projeto de Deus e para os jovens da nossa igreja. E a gente, é lógico, acredita que os jovens que se envolvem nesse projeto têm uma grande experiência. Eu comecei a comportar jovenzinho, sou filho de classe média, meu pai era comerciante, porém ele entendeu que para o meu crescimento, desenvolvimento e no meu relacionamento com Deus, a comportagem seria importante. Comecei a comportar com 16 anos de idade. Tudo que tenho, tudo que sou, eu devo a esse ministério. Eu acredito demais nele. É verdade que quando meu pai me fez comportar, eu tive aquele sentimento de que não era uma boa, não era o que eu queria, e eu achava que não era bom para mim. O tanto que ele olhou para mim e falou: Marco Aurélio, de hoje em diante não te ajudo mais, não pago mais a sua mensalidade no colégio, você vai comportar. Ele ainda usou uma expressão que aqueles que são da minha geração lembram bem dela. Ha-he-hi, rua. Foi essa a fala dele. E chegou o dia de comportar, foi o dia que eu mais orei em minha vida. Lembra o dia que você mais orou? Orei para chover, porque se chovesse, né, não ia ter que sair, mas o céu estava azulzinho e eu fui. E foi uma bênção na minha vida. O tanto que eu não digo quem não comportou, não tem uma experiência tão boa ou melhor que a minha, mas estou falando de mim, eu estou dando o meu testemunho. A comportagem me fez um cristão mais comprometido com a missão. A comportagem me fez ser uma pessoa mais dependente de Deus. A comportagem também me ensinou a lidar com recursos. E como eu disse, tudo que sou, tudo que tenho, devo a Deus, devo a minha família e devo a comportagem. Então, pai, eu queria te dar uma sugestão. Fala para o seu filho, não precisa falar ha-he-hi, rua, não. Mas fala, filho, vai ter uma experiência com Deus nas férias. Vai lá, Deus vai te usar. Comportagem não é lugar para ganhar recursos. Comportagem é um lugar para ter uma grande experiência com Deus e levar às pessoas uma mensagem de esperança, tá bom? Então, depois dessa propaganda, eu também quero agradecer o professor Henrique, o diretor aqui do colégio. Ele tem a preocupação de nos ajudar para que a comportagem aqui no IASP continue viva. E ele tem sido uma pessoa muito querida e muito atenciosa. Então eu também quero agradecê-lo, tá bom? Muito bem, o sermão de hoje, o tema é Porque Sou Adventista do Sétimo Dia. E a pergunta que eu faço nessa manhã para você: por que você é adventista do sétimo dia? Eu não tive o privilégio que a minha esposa teve. A minha esposa, ela é adventista de 4ª geração. Eu nasci no lar presbiteriano. A minha família em São José dos Campos, que o pastor Ronaldo conheceu parte dela, ela é presbiteriana. É uma família que está na igreja presbiteriana há algumas gerações. Eu nasci na igreja presbiteriana. E quando me tornei adventista, eu criei até um impacto na minha família. Por que sou adventista do sétimo dia? Você que está assistindo aí pela internet, por que você é adventista do sétimo dia? Alguém pode dizer: pastor, eu nasci na igreja, como minha mulher nasceu. Então eu sou adventista. Ok, você é um privilegiado ter nascido na igreja adventista. Ter sido criado nos princípios da igreja e nas orientações que nós temos da profetisa do Senhor. Você é um privilegiado, mas eu diria que não é suficiente para continuar como adventista.
Outro pode dizer: pastor, eu sou adventista do sétimo dia, porque eu fui muito bem acolhido, cheguei aqui na igreja, as pessoas me abraçaram, e por isso permaneci, estou muito feliz. Ok, nós temos que tratar bem as pessoas, temos que abraçá-las, elas têm que se sentir bem aqui na casa do Senhor. Porém, não é suficiente. Ah, mas a música, nossa, é muito boa, isso, tudo bem, eu também acho que é uma das melhores. Porém, não é suficiente. Eu classifiquei aqui 4 razões porque sou adventista do sétimo dia. Eu queria convidá-los para juntos abrirmos a nossa Bíblia lá no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro amado por muitos, porém também incompreendido por muitos. O livro do Apocalipse, quem escreveu foi João, o discípulo amado, quando estava exilado lá na ilha de Patmos. Deus falou para João através do anjo, através de visões, através de sonhos. E o livro do Apocalipse tem como tema central o conflito entre o bem e o mal. E a base do livro é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E eu queria agora convidá-los para irmos lá no capítulo 12. Capítulo 12, o verso 17, traz a identidade da igreja de Deus nos últimos dias da história da humanidade. Quando alguém lhe pede a sua identidade, o que ele quer saber? Me ajude aí, o que ele quer saber? Quem é? Você. A identidade fala quem somos. E na Bíblia, a palavra de Deus, a única fonte de verdade, traz a identidade do povo de Deus nos últimos dias da história da humanidade. Então, Apocalipse capítulo 12, 17, eu costumo dizer que aqui a gente encontra a identidade da igreja de Deus. Apocalipse capítulo 10, que eu preguei, eu acho que tem 2 anos atrás, traz a certidão de nascimento da igreja de Deus. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 17, a gente lê ali o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão em profecia? Quem é? Satanás. E mulher em profecia? A igreja. Então Satanás irou-se contra a igreja de Deus. E João continua a visão. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é o descendente da igreja? Quem é? É o povo de Deus. Agora é interessante que o povo de Deus tem 2 características. Vamos lá. Que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus Cristo, ou de Jesus. Então, as 2 características da igreja de Deus, nos últimos dias da história da humanidade: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu, certa vez, estava dando um seminário do Espírito e Profecia, numa igreja no litoral norte de São Paulo, e ali tinha um pastor pentecostal. E até quando eu estava falando, ele levantou-se e disse o seguinte: olha, nós acreditamos que as características do povo de Deus nos últimos dias da história da humanidade são dom de línguas e o dom de cura. Ele levantou assim, no meio do auditório. E ele olhou para mim e perguntou: e vocês, adventistas do sétimo dia, creem no dom de línguas e no dom de cura? Eu disse para ele o seguinte: olha, se o senhor pegar de Gênesis ao Apocalipse, o senhor não vai encontrar o dom de línguas e o dom de cura como as características da igreja de Deus nos últimos dias da história da humanidade. Você não vai encontrar. Eles não são. Mas nós cremos. Nós cremos no dom de línguas. Mas o dom de línguas de Atos capítulo 2, que foi a primeira manifestação do dom de línguas no Novo Testamento. E eu costumo dizer o seguinte: sempre quando você toca no assunto pela primeira vez, você explica direitinho. E o primeiro evento do dom de línguas foi em Atos capítulo 2. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá em Atos. Atos capítulo 2. Aqui nós vemos o Pentecostes. Pentecostes era uma festa que reunia o povo que estava espalhado, o povo de Deus que estava espalhado por toda parte do mundo daqueles dias. E agora eles estavam reunidos e os discípulos, homens simples que não falavam outras línguas, precisavam de pregar o evangelho
aquelas pessoas que estavam ali. Precisavam de falar de Jesus Cristo, aquelas pessoas que estavam ali. E agora Deus dá para aqueles homens o dom de línguas. E se a gente for em Atos capítulo 2, o verso 6, nós vamos ver o que é o dom de línguas. Quando a gente vai lá para Coríntios, que Paulo está ali dando um puxão de orelha, ele não explica. Por quê? Porque em Atos capítulo 2 já está explicado. Aqui está muito claro o que é o dom de línguas. Vamos lá, olha. O verso 6, a última parte. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso é um dom de línguas. Olha o verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Língua materna. Isso é o dom de línguas. Nós temos que entender, e Paulo fala isso, que os dons que Deus dá para a igreja, qual é o objetivo? Qual é, gente? Me ajuda aí. É edificar a igreja. É edificar a igreja. E a gente edifica a igreja como? Falando a respeito do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Então o dom tem como objetivo de fazer a igreja avançar na missão de pregar o evangelho. Por isso que o dom de línguas é um dom para pregar o evangelho, pregar aquelas pessoas que não falam a nossa língua. Porém hoje, e aqui eu quero destacar para entrar no contexto do sermão que eu estou pregando, o dom de línguas já não tem assim um efeito, eu diria que dá uma característica diferente ou diferencial para a igreja. Porque os missionários, eles estudam outras línguas para pregar o evangelho. Os missionários falam inglês, os missionários falam espanhol, os missionários falam mandarim e etc. Então o dom de línguas hoje já não tem tanta relevância como teve no passado. Então não é uma característica especial da Igreja de Deus nos últimos dias da história da humanidade. Mas eu disse para aquele irmão pentecostal que se um missionário estiver em um local aonde ele não fala aquela língua e ele tem que pregar acerca do amor de Deus para aquelas pessoas, certamente Deus pode dar para ele o dom de línguas. Ele vai falar na língua dele e a pessoa vai ouvir na sua própria língua. Então nós adventistas cremos no dom de línguas, mas esse aqui que está na Bíblia, na palavra de Deus, Atos capítulo 2, dom de cura. Também falei para ele que nós cremos no dom de cura, mas o dom de cura hoje já não tem também tanta relevância. É lógico que a tecnologia avançou, a medicina avançou, e as orientações que nós temos também sobre ter boa saúde. Mas o dom de cura nos dias de Jesus tinha o objetivo, além de atender a necessidade do ser humano, tinha o objetivo também de dar credibilidade na mensagem. E eu vou explicar. Lembram-se quando Jesus estava numa casa e desceu um coxo pelo telhado? Lembram-se? Colocaram o coxo na frente de Jesus e o que Jesus disse para ele? Me ajude aí. Seus pecados estão perdoados, perfeitamente. Aí, os líderes religiosos daqueles dias olharam para Jesus e falaram o quê? Blasfêmia? Quem é esse para perdoar pecados? Lembram disso? Aí Jesus, eu imagino que olhou para eles e pensou, então vocês não acreditam na minha mensagem. Vocês não acreditam que eu sou filho de Deus? Tá bom. Olhou para o coxo e falou o que para ele? Pega a sua cama e anda. Então, essa circunstância também dá credibilidade na mensagem. Porém, hoje, o cristianismo tem tanta credibilidade que muitas pessoas, elas são alcançadas até por teologia que não são bíblicas. Como a teologia da prosperidade, não é bíblico. Paga a Deus que Ele te atende. Paga a Deus que Ele faz um milagre na tua vida. Paga a Deus que Ele te cura de uma doença. Paga a Deus que Ele te dá um emprego. Paga a Deus que Ele vai te dar um cônjuge. Isso não é bíblico. Deus não se compra. Deus não precisa do seu recurso. Ele quer o seu coração. Ele quer você. E hoje, essa teologia da prosperidade tem alcançado muita gente. É uma teologia que não é bíblica. Isso
tem tanta credibilidade o cristianismo que até uma teologia falsa no meio alcança pessoas. Nós devolvemos o dízimo. O dízimo é bíblico. Eu sou pastor, eu devolvo meu dízimo. Mas eu devolvo meu dízimo não é para Deus fazer minha vontade. Eu devolvo meu dízimo não é para Deus suprir as minhas necessidades. Eu devolvo meu dízimo porque a Bíblia pede e se entende o seguinte: tudo que sou, tudo que tenho, é de quem? É de Deus. Não é para Deus atender as minhas necessidades. Eu contei, de forma bem rápida pela manhã, que eu vivi um momento muito traumático na minha vida, quando minha mulher sofreu um acidente. Nós estávamos de carona com um amigo. O amigo dormiu no volante, capotou o carro e ela quebrou a bacia em 5 lugares. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. E nós tínhamos ido ao litoral e agora estávamos voltando do litoral. E chegando em São José dos Campos, poucos quilômetros para chegar ali, o carro encapotou, ela quebrou a bacia em 5 lugares. E o médico, depois de ir para o hospital e o diagnóstico, ela poderia ficar paraplégica. E eu me lembro que no quarto do hospital eu era comportor. Pastor Ronaldo, você me permite falar que você é bonito e tal, mas é velho como eu. Brincadeira. Mas nós já estamos no 60, né, pastor? Não, mas o 60 firme, gente, com muito pique ainda para pregar o evangelho. Então, ele era pastor em São José dos Campos, eu era comportor credenciado em São José dos Campos. E eu me lembro que no quarto do hospital, ali olhando para minha mulher, que é a minha vida, a minha paixão, e olhando ela vivendo aquele drama, e ali ela estava sedada, mas estava naquela situação terrível. E eu com muita dor no coração, olhei para o céu e falei uma coisa que eu posso dizer para vocês, mas é lógico que hoje não faria, porque a vida me ensinou, meu relacionamento com Deus me ensinou. Eu falei para Deus o seguinte: meu Deus, aonde estava o Senhor naquele momento? Eu sou adventista do 7º dia. Eu sou dizimista. Olha, eu querendo questionar a Deus. Eu querendo dizer para Deus o que Ele tinha que fazer. E eu cobrando a Deus. Mas sabe o que eu aprendi? A nossa fé não é a garantia de vida fácil. Nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos ter dificuldades. Eu tenho uma filha PCD. A nossa luta também não é pequena. A nossa fé não é garantia de vida fácil. Não é porque eu sou adventista, vai dar tudo certo. Não é porque eu sou dizimista, Deus vai me cuidar direitinho, não. A nossa fé é a garantia da vida eterna, é isso aí. Deus não está oferecendo para mim e para você uma vida fácil aqui nesse mundo. Deus está dizendo para mim e para você: eu estou do outro lado do rio, de braços abertos, te esperando você voltar para casa. A nossa fé é essa garantia. Como eu disse, eu tenho uma filha PCD. Algumas pessoas tentam me consolar. Eu digo o seguinte: eu não preciso disso, porque eu tenho certeza que muito em breve Jesus vai voltar e eu vou vê-la perfeita. A nossa fé é essa garantia. E a teologia da prosperidade acha, ou faz as pessoas acharem, que se você comprar Deus, Ele vai te dar tudo. A teologia que não é bíblica. Mas nós cremos, sim, na cura. Nós cremos, sim, no dom de cura. Mas o dom de cura, hoje não tem mais relevância, porque a mensagem, o cristianismo tem muita credibilidade. E agora voltando para Apocalipse, capítulo 12, as duas características não são dom de cura e dom de línguas, mas as duas características. A primeira, guarda os mandamentos de Deus. O povo de Deus guarda os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus estão em vigor. Nós, adventistas do 7º dia, cremos que os mandamentos de Deus estão em vigor. E não guardamos os mandamentos de Deus para sermos salvos, guardamos os mandamentos de Deus porque estamos salvos. É por isso. É Cristo entrando na minha vida, é Cristo perdoando os meus pecados, é Cristo me purificando, me transformando e me fazendo a sua semelhança. Eu quero dizer que eu não acredito num cristianismo que não tem transformação. Porque quando Cristo entra em nossa vida, Ele transforma a nossa vontade. Quando o amor de Deus, Ele inunda o meu ser,
eu sou uma pessoa diferente. A Leila, minha esposa, ela tem o costume de dizer o seguinte: Marco Aurélio, quando você está sério, calado, pensativo, você parece o seu pai. Eu digo para ela o seguinte: é porque meu pai era o meu referencial. Meu pai era o meu herói. E eu contemplei muito meu pai. Eu olhava para o meu pai, eu tinha o maior orgulho de ser filho dele. E por isso que eu pareço com ele. Quer parecer com Jesus? Contemple ele. Quer parecer com Jesus? Passe tempo com ele. Quer parecer com Jesus? Deixe o amor dele inundar o seu ser e retribua para ele esse amor. Guardamos os mandamentos de Deus porque amamos a Deus. Não guardamos os mandamentos de Deus porque queremos ser salvos através da nossa obra. Somos salvos através da obra de Jesus Cristo. E quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele nos dá poder para termos uma vida nova. E eu até contei lá em São Paulo uma experiência, e aqui eu vou contar uma. Eu acho que vocês lembram, aqueles da minha geração, os mais novos eu acho que não, mas lembram da experiência do pastor Bulhão do Mamão? Lembra? Eu tenho da cebola. Gente, quando eu era jovem, até a palavra é um pouco forte, eu peço desculpas se eu impactar alguém. Eu odiava cebola, me desculpe. Cebola para mim era detestável, eu não gostava de cebola. Eu chegando a alguns metros da cebola já começava a chorar, de tanto que eu não gostava de cebola. Leila, a minha esposa, que eu tenho paixão por ela, primeiro dia de casado foi preparar um almoço. E ela fez uma salada de tomate e cebola bem picadinha, mas bem picadinha, que olhava para aquele prato e pensava: o que eu vou fazer agora? Porque se fosse cebola em rodelas, o que eu faria? Eu tirava o tomate e deixava a cebola. Mas era bem picadinha. E ela me serviu o prato, não me deixou nem pegar, e eu me servi. Ela mesma pegou meu prato e com todo carinho e com boas intenções colocou o tomate e a cebola picadinha no prato. Olhei para o prato, olhei para a Leila, olhei para o prato, olhei para a Leila. Ela olhou para mim e perguntou: algum problema? Falei: não, é muita emoção. Gente, foi o dia mais desafiador da minha vida. Foi comer tomate com cebola picadinha. Eu acho que ela entendeu que eu gostei. No dia seguinte, tomate e cebola picadinha. Olhei para ela, olhei para o prato. Algum problema? Não, meu bem, é isso aí. Gente, eu acho que foram uns 15 dias de tomate e cebola picadinha. Eu hoje amo cebola. Eu não quero ser pastor oferecido, mas se você me convidar para comer na sua casa, pode pôr cebola no tomate, na salada. Porque para mim hoje, salada sem cebola não tem graça. Por que eu passei a gostar de cebola? Porque eu amo a Leila. Nós guardamos os mandamentos de Deus, é lógico, entendemos que os mandamentos de Deus é fonte de felicidade. Os mandamentos de Deus são uma forma de proteger o ser humano. Imagine se ninguém roubasse, se ninguém matasse, o mundo seria muito melhor. Mas nós guardamos os mandamentos de Deus porque amamos a Deus. Primeira característica do povo de Deus: guarda os mandamentos de Deus. E qual é a segunda característica? Tem o testemunho de Jesus. Se nós formos lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, a gente vai identificar o que é o testemunho de Jesus. Olha lá. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, João falando, que postou aos pés do anjo: vê, não faças isso, só conserva o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Interessante que aqui João foi adorar o anjo, né? Percebe aí? Pode ler, está escrito isso. Aí o anjo falou: João, não faz isso, para aí. Eu sou criatura igual você.
Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora apenas a Deus. O anjo falou isso para João. Aí o anjo fala, o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o espírito de profecia é o dom que capacita os profetas a falarem e escreverem em nome de Deus. E cremos que o dom de profecia se revelou na pessoa de Ellen White. Nós cremos. Eu tenho, como eu falei, eu dei lá um seminário, mas nesse seminário nós testamos na Bíblia se o profeta é verdadeiro, e Ellen White passa em todos os testes do verdadeiro profeta na Bíblia. Querido irmão da internet, nós adventistas do sétimo dia cremos que Ellen White é profetisa do Senhor. E eu vou explicar, mas eu vou impactar. Ela é tão profetisa quanto os profetas da Bíblia. Sabe por quê? Não existe profeta mais ou menos. Não existe profeta, não, esse é mais profeta do que esse outro. Não existe isso. Existe o quê? Profeta verdadeiro ou falso. É isso aí. E ela passa em todos os testes do verdadeiro profeta na Bíblia. Nós cremos que Ellen White é profetisa de Deus. E alguém pode me perguntar, mas pastor, só a Bíblia, somente a Bíblia não é suficiente para a salvação do homem? Sim ou não? Sim ou não? Então por que uma profetisa nos momentos finais da história da humanidade? Se a Bíblia é suficiente, para que Deus levanta uma profetisa nos momentos finais da história desse mundo mal de pecado, miséria e dor? Por quê? A Bíblia responde. O povo sem profecia se corrompe. E a pergunta que eu faço, o cristianismo se corrompeu, sim ou não? Sim. Trocou o sábado pelo domingo. Trocou a mortalidade da alma pela imortalidade da alma. Passou a adorar santos e milagreiros. E agora Deus, nos momentos finais da história desse mundo, levanta uma profetisa com um objetivo: trazer o povo de volta para a Bíblia. Esse é o objetivo do ministério de Ellen White. É esse: trazer o povo de volta para a Bíblia. O tanto que a Bíblia não precisa de complemento. Os escritos de Ellen White não é para complementar a Bíblia por si só é suficiente. A Bíblia é insubstituível. O ministério de Ellen White é para trazer o povo de volta para a Bíblia que ela tanto amava, a Bíblia que ela tinha uma paixão, a Bíblia. O tanto que ela tem um texto que algumas pessoas usam de forma errada. Ela tem um texto que é muito conhecido, você já leu ele. Ela diz que ela é uma luz menor para levar o povo para uma luz maior. O que ela quer dizer aqui? Ela não quer dizer se ela é mais, ela é menos, ou que não é igual, não é isso. Ela quer dizer que o ministério dela é para trazer o povo de volta para a Bíblia. Aí alguns dizem, tá vendo esse texto aí? Mostra que ela é menos do que os profetas da Bíblia, mas ela não quer dizer isso. Ela quer dizer qual é o objetivo do ministério dela. Agora tem uma coisa, se a gente for argumentar com aqueles que acham que ela quis dizer isso, eu vou falar uma coisa. Não importa o tamanho da luz, não importa o tamanho do fogo, fogo é fogo, luz é luz. Quando ela fala que ela é uma luz menor, primeiro ela demonstra aqui a paixão pela Bíblia e a humildade que ela tinha. E o reconhecimento que a Bíblia era tudo. Jesus Cristo e a sua palavra era tudo para ela. Esse é um ponto. O outro ponto, ela é uma profetisa. A Bíblia tem quantos profetas? Por volta de 40, né? Então seria dizer mais ou menos o seguinte: ela é uma luz e a Bíblia é um lustre. Deu para entender a analogia? Porém tem uma coisa: se você acender um fósforo e colocar o dedo, queima sim ou não? E se colocar o dedo numa fogueira, queima sim ou não? Por quê? Fogo é fogo. Ela é profetisa. É verdade, tem uns profetas que
escreveram mais, outros escreveram menos. Tem profeta que não escreveu, tem profeta que foi profeta a vida inteira, e tem profeta que foi profeta por um momento, mas profeta é profeta. E ela é uma profetisa do Senhor. Primeira classificação eu faço porque sou adventista do sétimo dia, porque essa igreja tem identidade. Nós cremos nos mandamentos de Deus que estão em vigor, e nós temos uma profetisa que foi levantada por Deus para trazer o povo de volta para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então essa é a primeira razão porque sou adventista, porque essa igreja tem identidade. Segunda razão porque sou adventista, vamos lá para Apocalipse capítulo 14, e aqui para mim é crucial. Para mim Apocalipse capítulo 14 é crucial. Eu quero dizer que nós somos adventistas do sétimo dia, e você que está na internet aí assistindo a gente, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós estamos aqui nessa manhã, somos tão pecadores e carecemos tanto da graça de Cristo como qualquer um. E mais uma coisa, quem salva não é igreja, quem salva é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tem um povo, e esse povo tem, e agora eu destaco essa característica, uma característica especial, que é a mensagem. É a mensagem que para mim é a característica especial. É uma mensagem que deve ser vivida e deve ser pregada. E Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, o tanto que eu não vou ler depois, mas você pode ler em casa, Apocalipse 14, depois das 3 mensagens angélicas, vem a volta de Jesus. Nessa ordem cronológica, os 3 anjos e depois a volta de Jesus. Essa mensagem é para ser vivida neste momento final da história, desse mundo mau de pecado, miséria e dor. Essa mensagem é para ser pregada nesse momento final da história desse mundo mau. E Deus conta com o seu remanescente. Deus conta com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Deus conta com essa igreja. Essa mensagem é para essa igreja viver e pregar. E agora eu queria aqui rapidamente passar com a igreja a mensagem desses 3 anjos. Olha o primeiro anjo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno. Alguns comentaristas, eles querem dizer que esse anjo é literal. Não pode ser literal, vou explicar por quê. Porque anjo não prega. Quem prega? É o povo de Deus. Quem prega? Os mensageiros de Deus. É a igreja de Deus que prega. Anjo não prega. E anjo e profecia simboliza o quê? Mensageiro. Voando pelo meio do céu. Pressa. Esse mensageiro tem pressa. Pressa de pregar. E a pergunta que eu faço é retórica. Serve para mim também. Por favor, não estou perguntando só para você. Eu acho que é importante eu perguntar para mim também. Eu estou com pressa? Eu tenho pressa de voltar para casa. Gente, esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo não é o nosso lugar. Eu já vivi muitos momentos difíceis. Eu contei um deles aqui, a Leila, que sofreu um acidente. 5 partes da bacia delas se quebraram. Eu não sou médico, não tenho aí a palavra técnica, mas ela quebrou a bacia em 5 lugares. O meu pai, meu herói, foi assaltado e assassinaram meu pai. Eu sei que alguns dizem, e eu já ouvi isso muito, pastor, para alguns Deus dá filhos, para outros Ele dá anjos. Não é isso? A gente ouve isso. Tem uma filha PCD, ela não fala, ela anda numa cadeira de rodas. E eu nunca ouvi minha filha falar para mim, papai. Nunca ouvi. Mas eu tenho certeza, quando Jesus voltar, todos nós seremos transformados num piscar de olhos. O corruptível vai deixar de existir e nós seremos incorruptíveis, seremos perfeitos. Estaremos fazendo uma viagem de volta para o lar. Porque aqui não é a nossa casa. E não tenho dúvida que Deus tem saudades de mim e de você.
Agora a pergunta que eu faço nessa manhã: você tem saudade de casa? Porque aqui não é a nossa casa. Você tem pressa, igual esse anjo que voa pelo meio do céu? Anjo mensageiro. E voar pelo meio do céu simboliza pressa. Pressa do quê? Pregar o evangelho. E aqui, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Evangelho eterno, o amor de Deus pela humanidade, o plano da salvação. É Deus se fazendo homem para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos dele. Isso é o evangelho eterno. É o preço que Deus pagou no meu lugar e no seu lugar. E o preço que ele pagou foi muito caro. A gente tem uma tendência a dizer o seguinte: não, a salvação é de graça para mim e para você. Mas para o Criador da vida custou o quê? A vida dele. Eu e você somos mortais e não queremos morrer. Alguém aqui está querendo morrer? Eu acredito que não. Se tiver alguém, é porque está vivendo um drama na vida e está precisando de uma ajuda. E eu digo até uma ajuda médica e etc. Nós não queremos morrer porque não fomos feitos para morrer, porém somos mortais. Agora imagina o Criador da vida ter que morrer no meu lugar e no seu lugar. Alguns acham, irmão, Jesus suou sangue. E acham que isso é fácil, não é fácil. Eu procurei pesquisar sobre suar sangue, isso pode acontecer. Acontece quando alguém é levado, aqui deve ter médico, o médico depois pode me ajudar, pode até corrigir, mas segundo a revista, que eu não aconselho você ler ela, que é aquela revista científica, porém ela também tem uma tendência um pouco evolucionista, é super interessante. Ela diz o seguinte: quando a pessoa é levada ao extremo estresse, se rompe as veinhas bem fininhas que nós temos aqui próximo à pele e pelos poros sai sangue. Isso quer dizer que Jesus foi levado ao extremo estresse. Porque ele olhou para o Marco Aurélio e pensou: ou eu morro ou o Marco Aurélio morre. Ou eu morro ou o Ronaldo morre. Ou eu morro ou a Maria, ou o João, quem for, morre. Então eu, Criador da vida, vou morrer no lugar do Marco Aurélio. Uau! Sabe o que Ellen White fala disso? Ela fala que o amor de Deus é irracional para nós. A gente não consegue alcançar, extrapola a razão humana. E a gente que estudou esses dias agora, na semana, não essa semana, mas na lição da escola sabatina, João capítulo 1, que ele veio para os seus e os seus fez o quê? Não receberam. Imagina. Mas ele veio e morreu no meu lugar. E hoje está com os braços abertos, nos convidando para a salvação. Esse é o evangelho eterno, é a base de tudo. É o amor de Deus pela humanidade. Porém, o anjo continua aqui. Olha o verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. O que quer dizer temer a Deus? Ter medo de Deus? Não, não é isso. Não é essa a ideia. A ideia aqui é o seguinte: Deus, Ele quer ser Deus da sua vida. Alguns, mas para aí, não estou te entendendo. Tá bom, muitos querem fazer de Deus um amigão. E tudo bem, ele é amigo, lógico que é amigo, é o meu melhor amigo. Muitos querem fazer de Deus... Chegou a bater porque a gente não sabia se era uma casa ou se era uma empresa, porque era uma casa de muro muito alto. E quando a gente fez a nossa abordagem, o seu Daniel apareceu, nos recebeu, né? A gente fez a abordagem e conseguiu entrar. Que elas estavam vendendo livros, né, da comportagem, a gente também não sabia o que era isso. A Regina nos recebeu com uma cara um pouco assustada. E a gente ficou assustada também pela reação dela. Quando eu entrei na porta que elas estavam sentadas aqui no sofá, e eu olhei e vi a camiseta escrita Novo Tempo. Naquele momento eu senti a mesma coisa que eu senti quando Deus falou comigo lá, que Ele ia mandar seus mensageiros. Eu senti que elas eram os mensageiros. E nós falamos, o nosso projeto que nós fazemos, ele representa, sim, a TV Novo Tempo, é feito em parceria com eles. Aí elas falaram do livro que elas estavam vendendo, que era livro sobre saúde, e eu disse para elas que eu também estava interessada, porque eu precisava cuidar, né, da minha alimentação, por causa do lúpus. Compramos um livro delas e eu comentei com elas que eu tinha pedido um estudo no Novo Tempo, não tinha chegado. E elas fizeram uma lição com a gente, aqui em casa.
antes de ir embora. Foi recebido na igreja lá e passou a participar, né? Do estudo bíblico, dos cultos. Foi nos dando mais certeza do caminho a percorrer. Quando veio um evangelismo na igreja, eu senti no meu coração, e minha esposa também sentiu fortemente no coração o desejo de ser batizado. Onde a gente se batizou no evangelismo do pastor Éden, e a gente está feliz quando a gente está na luz, né? Aí a gente enxerga todas as coisas. Muito feliz de tudo que aconteceu e que Deus queria eu ali, e eu estar servindo a Ele, saber dos mandamentos, saber que eu estou servindo agora Ele no que está certo, naquilo que Ele quer. Foi uma felicidade muito grande. Eu me lembro que eu pensava assim, eu me sentia assim no dia do meu casamento. Quando eu vi a foto dela, assim, que eles estavam prontos ali com a roupa de batismo, já para estar se batizando, eu me emocionei e vi que Deus, Ele responde, né, todas as... Instrumento de Deus para salvar pessoas. Eu faço um apelo para os pais, fala isso para o seu filho. Essa é a terceira razão porque sou adventista do sétimo dia. Porque essa igreja tem uma missão. Missão salvar. Sou pastor para salvar. Fui comportor para salvar. Somos adventistas do sétimo dia para salvar. E a última razão, Apocalipse capítulo 21. Vamos lá? E estamos encerrando. Para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Sou adventista do sétimo dia, também por causa do galardão. Queremos ir embora desse mundo. Queremos viver no lar de eterna felicidade, e Deus está aguardando cada um de nós. E eu quero dizer para a minha igreja nessa manhã, ninguém pode faltar. Ninguém. Todos nós estamos aqui nessa manhã, temos que estar lá. Por mais que será um dia de alegria, mas se você não estiver lá, você vai fazer falta para Deus. Sabe por quê? Porque você é único para Ele. Sou adventista do sétimo dia porque essa igreja tem identidade. Sou adventista do sétimo dia porque essa igreja tem a mensagem, e a mensagem é o grande diferencial. Sou adventista do sétimo dia porque essa igreja tem a missão. Sou adventista do sétimo dia porque também temos o galardão. Que Deus abençoe você. Talvez você tenha até mais razões, você pode colocar mais razões aí. Mas Deus abençoe que todos nós tenhamos a convicção que somos o povo de Deus e temos uma mensagem para pregar, e todos juntos, unidos, vamos cumprir com a missão e vamos viver a eternidade ao lado de Cristo. Esse é meu desejo e a minha oração. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama de forma extraordinária, que deu teu Filho único para vir esse mundo e morrer em nosso lugar. Ele morreu, mas está com os braços abertos. E queremos ter Jesus em nossa vida, queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida. Queremos ser transformados à semelhança dEle. Queremos que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dEle. E queremos também compartilhar com outras pessoas esse amor infinito que nos alcançou. Queremos dizer a todos quantos podemos dizer que existe esperança, e a esperança é Jesus. Nos use poderosamente. E queremos ver Jesus voltar. Queremos ver Jesus voltar, sermos transformados. A minha filha e tantas outras pessoas e crianças também serem transformadas. E sermos perfeitos e voltar para casa.
nos dê essa graça. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Restante de sábado para todos. Não se esqueça de deixar lá na saída a pesquisazinha do Ministério de Publicações. Obrigado.